Boa noite, meu nome é Rinaldo. É uma honra, mais uma vez, ter a oportunidade de falar do Senhor. Eu vim hoje com uma missão de trazer uma palavra do Senhor e também fazer uma propaganda. Vocês sabem que nós somos mais bem-aventurados que Moisés. Nós somos mais bem-aventurados que Davi, mais bem-aventurado de todos os homens e mulheres do Antigo Testamento, porque habita em nós o Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele pairava, ele cumpria missões, mas ele não residia nas pessoas. E nós temos o privilégio da moradia, de sermos moradia dele. E hoje eu quero tratar com vocês de um assunto. Eu fui extremamente estratégico quando eu disse a vocês que eu venho fazer também uma propaganda. Esta mensagem ela tem 25 slides. Eu apavorei o pessoal das mídias. Mas é estratégico isso, porque o que eu vou falar com vocês hoje é ambação. Eu vou falar bem superficialmente para nutrir em vocês, para tentar plantar em vocês uma semente. E essa semente eu vou falar no decorrer. A mensagem está centrada em Mateus 6:6. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 6. Ela diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E a propaganda que eu quero fazer aos irmãos é do nosso centro de formação bíblica. Aqui na igreja nós temos cursos, são 5 módulos. Muitos de vocês já participam, já foram alunos do centro, já tiveram aulas comigo, o pastor Mário, que é o nosso mestre, já tiveram aulas com o Henrique, com o Gabriel, com o Jomar. E esses módulos, eles são a nossa teologia. Ou seja, é a teologia segundo a visão desta igreja. A IBPA é extremamente focada nas Escrituras, e só as Escrituras. E nesses cursos, então, nós tratamos de uma diversidade de temas. Por exemplo, no módulo 1, a gente fala sobre os fundamentos da fé, sobre a Bíblia. Nós falamos no módulo 2 sobre a graça, no módulo 3 sobre batalhas espirituais, no módulo 4 sobre a divindade de Jesus e do Espírito Santo e os dons. No módulo 5 a gente fala de questões práticas, de finanças, de adoração, da vida e etc. Então é um curso extremamente profundo e teológico. E é para quem? Para quem se destina esses cursos? Para o novo convertido? Sim, também, mas para todos nós que queremos aprender as Escrituras. Um dos primeiros versículos que eu decorei quando eu me converti foi 1 Pedro 13:15. Esse versículo ele se pautou na minha vida porque por causa dele, eu quis estudar as Escrituras, fazer teologia. Ele diz assim: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. E essa parte é tocante. Estais preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então vejam que Pedro ele está dizendo o seguinte: você tem que estar preparado para qualquer pessoa que lhe pergunte sobre o Evangelho. Tem pessoas entre nós que não sabem explicar por que Jesus teve que morrer, porque só Ele e porque Ele é o único Salvador. Tem pessoas que não sabem princípios basilares da fé. E nesse curso a gente fala disso, porque é importante que nós
saibamos desses fundamentos. São eles que balizam a nossa fé. Nós temos que entender essas razões. Por que tinha que ser Jesus? Outro dia eu ouvi num podcast um sujeito dizendo assim: Jesus morreu por mim, mas eu pedi. Uma coisa assim, gritante, né? Não entende as razões da fé. E nós não podemos não entender, não saber disso, não estar fundado nisso. E principalmente, o que traz as Escrituras? A gente vê que muitas pessoas, elas se fundam, ou elas têm uma teoria, sabem do Evangelho pelo que ouviram falar, pelo que se fala nos cultos, pelo que o pastor prega nos cultos, e às vezes sabe de um evangelho parcial. Tem uma brincadeira na internet que é o tá na Bíblia e não tá na Bíblia. O interlocutor pergunta para uma pessoa, fala uma frase e pergunta, tá na Bíblia? E é gritante muitos responderem coisas ridículas, frases que são totalmente fora de contexto e acham que está nas Escrituras. Por quê? Porque ele está sendo tratado, ou seu fundamento está no que ele ouve numa pregação. Isso não é errado. Nós temos que nos alimentar, quando viemos ao culto, pelas palavras que são pregadas. Mas a nossa fé não pode estar baseada somente nisso. E as Escrituras é o grande fundamento da nossa fé. Para nós, batistas, aqui da IBPA, não existe outro livro em paralelo com as Escrituras. Elas são o fundamento da nossa fé. E as Escrituras são um livro fantástico. Eu amo de paixão as Escrituras, desde que me converti. Eu escutava aquelas histórias de Davi e Golias, e Sansão, e Daniel, e aquilo me enchia. Eu tenho uma mania que eu me coloco nas histórias, sabe? Então, quando eu leio uma história bíblica, eu faço uma novelinha como se eu estivesse lá, e aquilo já, desde criança, isso me enchia. E eu sempre fui pautado assim, querendo conhecer as Escrituras. E estudando as Escrituras, eu vi que ela foi inspiradas, sopradas e conservadas pelo Espírito Santo. Então foi o Espírito Santo que soprou para os 40 escritores, mais ou menos 40 escritores, num período de 1.500 anos. Ou seja, as Escrituras como a gente conhece, como nós a conhecemos, demorou 1.500 anos para ficar pronto, do Gênesis ao Apocalipse. Então, como esse livro pode manter, ou pôde manter uma coesão tão grande, com tantos anos que separam um escrito de outro, do Gênesis até o Apocalipse, ou de Jó, que alguns entendem que é o primeiro livro efetivamente escrito, até o Apocalipse no ano 100, como ela pôde manter essa coesão? Porque o Espírito Santo tratou de cuidar dela. E vemos também na história que a Bíblia foi perseguida, foi queimada em praça pública, foi proibida, e como ela conseguiu chegar até nós? Porque o Espírito Santo tratou de conservá-la. Então ela é o livro dos livros, é o livro inspirado por Deus, ela é suficiente para a nossa fé. Nela está toda a revelação, tudo que Deus quis dizer, Ele disse através dela. E é interessante que ela não responde todas as nossas perguntas, não responde, porque Deus assim o quis. Porque se Ele tivesse revelado todas as coisas, nós não andaríamos por fé, e sim por vista. Era só ler o manual de instrução que nós entenderíamos muita coisa. Mas Deus não quis assim. Deus quis revelar só o que Ele quis revelar. Isso a gente vê muito claro em Deuteronômios 29 e 29. Eu vou cortar um pouco os versículos por causa do tempo, né? Que eu disse, eu tenho 25 slides. Então diz assim o texto: e há coisas que não sabemos, e elas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas o que Ele revelou, isto é, a sua lei, é para nós e para os nossos descendentes. Então, esse versículo claramente diz que Deus revelou o que Ele quis revelar.
Se os irmãos quiserem fazer um paralelo, eu li um versículo do Antigo Testamento, vou ler um versículo do Novo Testamento, para vocês entenderem a coesão das Escrituras. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27, vai dizer assim: o mistério que estava oculto desde todos os séculos e todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer. Vejam que o versículo, em outras palavras, repete a mesma coisa que Deuteronômios. Então, numa diferença de mais de 1000 anos, os versículos se encaixam numa unidade só. E seguimos. A Bíblia, então, é o nosso manual da vida prática. Tem N conselhos nas Escrituras. O livro de Provérbios tem tantos conselhos. Eu destaquei 2 conselhos para chamar a atenção de vocês. Para os solteiros, aquele texto tão famoso que ele diz, né? Eu queria que todos os solteiros fossem como eu, mas se vocês não conseguem, então casem-se. Está lá em 1 Coríntios 7, versículo 8 e 9. E tem também aquele conselho para os casados. Esse conselho é importantíssimo, que está lá em Efésios 4, 26, que diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem antes que o sol se ponha, e não deem lugar à ira. Por que disso? Porque quando a gente está irado um com o outro, e a gente não trata isso brevemente, o versículo vai dizer que dá lugar à ira, dá lugar ao inimigo. E isso fomenta alguma coisa na nossa cabeça. Os irmãos vão entender isso com um exemplo fácil. Quantos de vocês não sabem ou conhecem pessoas que adulteraram porque ou o homem ou a mulher se sentiu carente e tinha um coleguinha lá na empresa que ofereceu aquilo que não tinha em casa? Então, é isso que a Bíblia está dizendo. Se vocês se irarem, casados, resolvam rapidamente, apaziguem isso rapidamente, tratem isso rapidamente, antes que o inimigo entre e destrua tudo. Então, vejam a sabedoria das Escrituras. Ela contempla todas as nossas necessidades. Então, a Bíblia, como livro divinamente inspirado, é para ser lido? Sim. Mais do que isso, é para ser meditado. E mais do que isso, é para ser praticado. O versículo de Atos 17 e 11 é bem claro nisso, quando fala dos bereanos. Esse texto ele fala que Paulo estava pregando dentre os bereanos, e os bereanos eram extremamente sábios, porque o que eles faziam? Eles escutavam o que Paulo dizia, mas eles conferiam na Escritura para ver se ele estava falando a verdade. Lembra que eu falei que muitas pessoas se pautam pelo que ouvem, ou do pregador, ou da internet, sabem do evangelho parcial? Essas pessoas são os tessalonicenses. Agora, aquele que chega em casa e pega o que foi lido, o que foi dito, o que foi falado, como hoje, e examina, deixa eu ver se o Rinaldo falou alguma coisa que destoa das Escrituras. Isso é muito importante para a nossa fé. Então, nesse preâmbulo, nessa introdução, que não foi tão rápida, eu diria que há uma transição nas alianças. A gente vê um Deus no Antigo Testamento, algumas pessoas dizem assim: eu vejo um Deus tão severo no Antigo Testamento e um Deus tão bondoso no Novo Testamento. Mas isso não é uma veracidade, porque Tiago, lá no capítulo 1, no versículo 17, vai dizer que em Deus não há sombra de variação. Então, ele é o mesmo. Aí, as pessoas perguntam isso para nós, mas por que Deus, no Antigo Testamento, autorizava guerras? Por que Deus, às vezes, dá um sentido de que passava a mão na cabeça, como fez com Davi? Davi foi homicida e Deus perdoou. Por que acontece tantas loucuras, como lá em Juízes 19, que a mulher foi picada em 12 pedaços e mandado para as tribos? Uma história totalmente
impensada. Por que no Antigo Testamento tem isso? Porque Deus tinha um propósito com isso. A ênfase do Antigo Testamento era mostrar a maldade do homem, o que estava dentro do coração do homem e o que o homem era capaz de fazer sem Deus. Então, o que o homem é capaz de fazer sem Deus? Todas aquelas loucuras que estão no Antigo Testamento. Então, as Escrituras são pintadas, são escritas no Antigo Testamento para nos dar isso, que nós não conseguimos nos salvar sozinhos. Nós precisamos de um Salvador, que aí se reflete no Novo Testamento, que Jesus, então, ele responde a isso. Eu sou a verdade e a vida, ou seja, eu sou o Salvador. Então, vocês vejam um espelho, é um Deus que vem no Antigo Testamento buscando se apresentar para o homem. E chega no Novo Testamento, então, se apresentando ao homem. Em João 21 e 25, tem um texto que é formidável para explicar isso. Ele diz assim, se cada um delas fosse escrita, vamos ler ele completo. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrito, penso que nem mesmo o mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então, essa é a resposta. Nós não vemos tantos contornos, tanto escrita do Deus misericordioso no Antigo Testamento, pela impossibilidade de tinta e papel. Porque se tudo fosse escrito, não haveria papel nem lugar para se comportar estes livros. Então, Deus resolveu, por sua vontade, que revelaria de forma progressiva, como a gente faz com nossos filhos. A gente não pega uma enciclopédia e entrega para um filho de 2, 3, 4, 5, 7 anos, porque ele não vai saber se virar com aquilo. Nós primeiro começamos com um gibi, com uma historinha, e ele vai crescendo, nós vamos aumentando a dificuldade. E isso é revelação progressiva, então Deus foi se revelando. Então, na história, a gente vê isso, vê Deus buscando ter um relacionamento com o homem. E eu trouxe em destaque alguns encontros que Deus fez, alguns momentos de intencionalidade de Deus. Por exemplo, no Jardim do Éden, os irmãos sabem lá, o capítulo 3 de Gênesis vai dizer que toda a tarde Deus se manifestava para Adão e Eva. Então era Deus indo até o homem. Aí nós vemos ainda no livro de Gênesis a história do Val de Jaboque, quando Jacó tem um encontro com Deus, né? E ali ele tem o seu nome mudado. O nome Jacó é usurpador, enganador, ou coisa que o valha. E ele, naquele momento, quando ele luta com Deus, Deus muda o nome dele. Então significa que ele teve um encontro com Deus. Mais uma vez, Deus se manifestando ao homem. Podemos lembrar também de Êxodo 3, que fala da sarça ardente. Mais uma vez, Deus se manifestando ao homem. Então, tem outras tantas histórias, mas vamos pular para o Novo Testamento. Novo Testamento, capítulo 8 de Atos, quando Deus tem um encontro com Saulo, e ali ele se converte e vira o maior dos pregadores do Novo Testamento, escrevendo 13 cartas. Se não é suficiente para vocês do Deus intencional, então vamos para Apocalipse, quando Deus resolve guardar a vida de João para ter um encontro com ele e ele ali receber a revelação. Mas em tudo isso, no nosso contexto, vai dizer que nós somos pecadores e o nosso pecado nos distancia do nosso Deus. Então, a partir do momento que o homem pecou, ele disse para Deus: eu quero viver a minha vida de forma autônoma, eu não preciso de ti. Quando ele fez isso, ele cai e ele se distancia de Deus. E se levanta um muro de inimizade, que vai falar lá em Colossenses e outros versículos tantos, que o homem passou a ser inimigo de Deus.
E se distanciando de Deus, perdeu a oportunidade de adentrar a presença de Deus. Tem um versículo que é chave para isso, que é um versículo que, em outras palavras, eu mesmo já falei algumas vezes. Ele está em Esdras, capítulo 9, versículo 6. Esdras diz assim: E disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicam sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresce até os céus. O que Esdras está dizendo: eu me envergonho, Senhor, das minhas iniquidades, eu me envergonho dos meus pecados, eu não consigo levantar os olhos para os céus, eu não consigo orar, eu não consigo entrar na tua presença. Isso eu já falei algumas vezes. Eu, por um tempo, não entendia a paternidade de Deus e o inimigo me culpava frontalmente. Eu não me sentia merecedor dessa graça, não me sentia filho. E aí, agora sim, a gente entra no versículo tema. Ele fala sobre o quarto secreto. Eu identifiquei como no secreto, que é o meio de intimidade que Jesus veio ou nos trouxe um modelo. O versículo que eu li, diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto. Esse secreto, esse quarto, não é apenas uma posição geográfica, né? Não é um cantinho da nossa casa, ainda que o seja, ainda que vale a pena a gente ter o cantinho de oração, mas está falando de sinceridade do nosso coração. E essa sinceridade do nosso coração, ela tem que estar pautada por um fator principal, que é a nossa entrega devida a Jesus. Não adianta a gente crer que Jesus existe. Não adianta a gente crer que ele morreu por nós. Nós temos que ser seguidores dele. A gente chama isso na teologia de fé salvífica, ou seja, é aquela crença que tem um significado. E qual o significado é esse? Ele está em João 12, 26. Quem me serve precisa me seguir. Então, quem é salvo? Quem é seguidor de Jesus? Quem é servo? É quem o segue. E diz mais, Jesus lá em João 15, ele vai dizer uma frase que eu acho também, eu fico falando essas coisas, mas é que eu amo tanto a Bíblia, são tantas frases impactantes, mas essa frase é linda. Ele diz assim: eu não vos chamarei mais de servos, eu vos chamarei de amigos. E segue. Nós podemos ir para João 1:12, ele vai dizer assim: a todos que creram neles, deu o poder de serem filhos dele, e filhos por adoção. Então, esse quarto, esse lugar de oração, esse santo dos santos que nós podemos entrar através de Jesus, e só através dele. O que significa dizer que a oração que ele ensinou lá em Mateus 6, a partir do versículo 9 ao 13, não é um recital, não é para a gente, no automático, ficar recitando ou repetindo. Ela tem uma finalidade, ela tem um porquê. E qual é este porquê? Jesus não estava ensinando uma reza repetitiva, ele estava ensinando uma estrutura. Ou seja, o que deveria ser lembrado nas nossas orações. E ele começa, eu acredito que todos saibam de cor, mas ele começa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos devedores, assim como nós perdoamos a quem aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Parece um recital lindo, né? Parece uma reza que a gente pode fazê-la normalmente. Mas não é isso que Jesus ensinou.
O que Jesus quis ensinar é uma estrutura, e essa estrutura, ela começa com uma palavra que é fundamental dentro daquilo que eu disse da fé salvífica, que é Pai. Ou seja, o que Jesus ele não começa com aquelas orações que a gente ouve por aí no rádio, ó Altíssimo, poderoso, grandioso, Deus de toda a eternidade. Não, ele não começa assim. Ele começa com uma palavrinha pequenininha, Pai. O que ele está falando? Ele está falando de intimidade, de relacionamento, de alguém que conhece com quem está conversando, de alguém que tem um relacionamento. Então, Jesus está principiando dizendo o seguinte, que precisa ser filho para entrar no Santo dos Santos, ser filho para entrar na presença dele. E aí ele segue, ele diz o nosso, ele está se referindo que nós não somos igreja sozinho, eu não sou igreja sozinho, eu preciso de vocês. Nós somos um corpo, como diz lá em Coríntios. Paulo diz que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, que precisamos um dos outros. E Jesus está lembrando disso. Ou seja, ele está derrubando o nosso egoísmo, ele está derrubando aquele rei na barriga que a gente, porventura, possamos ter. Ele está dizendo o seguinte, primeira coisa, você tem que ser filho. Ou seja, você tem que entregar a sua vida a Jesus. Você tem que entrar pela porta que é Ele. Você tem que caminhar pelo caminho que é Ele, para você poder entrar na presença de Deus e chamá-lo de Pai. E Ele vai lembrar que nós não estamos sozinhos, não é o nosso umbigo, não é a nossa vida, não são os nossos interesses. É algo que permeia a nossa vida como únicos, que é a questão coletiva de nos amarmos, que é o segundo mandamento de amar uns aos outros. Então, o Pai Nosso aí, ele quis lembrar dessas verdades que a gente precisa lembrar para nós entrarmos na presença de Deus. E ele segue, santificado seja o teu nome. O que essa palavra quer dizer do grego é que a minha vida seja de forma que eu glorifique o teu nome. Olha que elevado é isso. A minha vida, ela tem que glorificar o nome de Jesus. Ou seja, as pessoas que olham o meu perfil na internet, será que elas vão poder dizer assim, é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Ou seja, a nossa vida pública tem que refletir o nosso caráter em Deus. Quando Deus é santificado, quando as pessoas olham em nós o brilho que vem dele, né? Nós somos a luz do mundo. A luz dele reflete em nós para o mundo. E segue, no versículo seguinte, no 10, vai falar sobre a rendição e da submissão. Porque diz assim, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. De novo quebra o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo. Nos leva ou nos joga a pensar, a minha vontade, os meus planos têm que estar sujeitos a Ele. Os planos dele, aliás, são melhores que os meus. Ele sabe muito mais do que eu. Ele me conhece perfeitamente e ele sabe o que é bom e o que é mal para mim. Ele sabe qual é a porta que é boa ser aberta e que não é boa que seja aberta. Então, nesse processo, nesse segundo versículo, Jesus nos incentiva a dizer, ou abdicar do nosso livre-arbítrio e colocar na mão de Jesus a chave, colocar na mão de Jesus o volante, o leme, ou seja, o direcional da nossa vida, entregarmos a nossa vida inteiramente a Ele. E segue as Escrituras, aí passa-se para o terceiro ponto, que é dos pedidos, que é o pedido, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus está falando que esse é o momento, não é o primeiro momento. Vem no corpo da oração, da gente lembrar das nossas necessidades. E também lembrarmos da intercessão daqueles que precisam da nossa oração. Então, este é o momento de comunicarmos ou
Deus já o sabe, mas ele interessa a ele saber do desnunde do nosso coração, de nós abrimos o coração a ele. Porque é assim que se estabelece uma conversa, não é? Nós trocando experiências. E segue o versículo. No versículo seguinte vai dizer assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Este ponto é sério, bem sério. Porque ele estabelece uma régua. Qual é a régua? Com a medida que eu sou perdoado, com a medida que eu perdoo, eu sou perdoado. Eu estou dizendo o que para Deus? Senhor, me julga segundo a minha régua. Se eu sou tolerante, Deus seja tolerante. Se eu sou misericordioso, Deus seja misericordioso. Entendem o reflexo que isso traz na nossa oração? Se eu sou maldoso, se eu sou invejoso, se eu sou coração duro, amargo e etc., é com essa medida que eu vou ser medido. Então eu estou entregando a Deus aí a medida do meu sacrifício, ou da minha vida, né? Ou do meu andar. Olha o quão grande e perigoso esse dizer. Porque eu estou dizendo, isso pode ser uma oração ou pode ser uma sentença. Porque nós não teremos desculpas. Normalmente a gente é muito intolerante com o próximo. No seguinte sentido, quando fazem alguma coisa contra a gente quer rapidamente que Deus nos vingue. Deus, age contra aquela pessoa que me fez mal, que falou mal de mim. E a gente se esquece que nós também agimos mal com outras pessoas. Então, se nós queremos que Deus nos vingue de forma rápida e com o facão no pé da árvore, essa é a mesma medida quando a gente erra. Vai ser a intolerância da mesma forma. Então, é a mesma medida que eu meço, eu vou ser medido. E Jesus tem uma quebra de versículo aqui, que poderia estar no ponto anterior, no versículo 13, que fala sobre livrai-nos do mal, que deveria estar lá junto com o anterior, que fala do perdão, né, que nós devemos oferecer o perdão e fazemos as confissões do nosso pecado. Mas também devemos pedir para Jesus nos ajudar nas tentações. Porque a gente é duramente tentado, somos duramente tentados. Só que nós temos ao nosso dispor a ajuda de Deus para a gente não incorrer em pecado. O que é pecado? É qualquer coisa que desagrade a Ele. E aí o versículo vai dizer que a gente pode se socorrer dele, pedir a ele que nos livre do mal. Em algumas versões está escrito, nos livre do maligno. Isso é importante, porque por vezes nós somos tentados. E se não tivermos essa ajuda superior, provavelmente a nossa carne será fraca. E segue para a última parte do versículo, que é, porque teu é o reino, a glória e o poder. Amém. A oração, ela termina com a adoração. Ela começa com a adoração, com gratidão, com o reconhecimento da nossa identidade em Jesus, e ela termina da mesma forma, com rendição total e dizendo quem Ele é para nós. Então, o que as Escrituras estão dizendo aqui para nós é que há um jeito certo de orar. O que Jesus está ensinando, lá em Lucas capítulo 11, tem a reprodução desse mesmo texto de Mateus. Só que tem uma palavrinha que chama a atenção, que Jesus ele estava orando, o próprio Deus estava orando, quem dirá nós, não é? E diz mais, que quando ele sai da oração, os discípulos falam para ele, Jesus, ensina-nos a orar. E aí ele ensina esta oração. Então ele não, repito, ele não estava ensinando uma repetição. Alguns vão dizer que repetir o Pai Nosso é vã repetição. Depende. Se essa vã repetição
for aquele tipo de você ficar só citando o Pai Nosso como um texto impensado, que você não cuidou, que você não tratou, que não vem do seu coração. Se você o fizer, porque às vezes acontece como o pastor Mário disse, que nos falta palavra. Se nos falta palavra, nos socorremos então do Pai Nosso. Não há problema nenhum eu mencioná-lo, eu orar através das menções, sem fazer esse correlato que eu fiz. Não tem problema nenhum. Qual é o problema? Quando a nossa oração não entra no quarto, não entra no secreto, não entra na sinceridade, quando ela passa pelos fariseus. O contexto desse capítulo, do capítulo 6, ele revela isso. Jesus está falando de 3 questões ali: das esmolas, da oração e do jejum. Por quê? Porque os fariseus faziam isso não com sinceridade de coração, não com motivação. Eles faziam isso para receber elogios de outras pessoas. Então, era uma oração egocêntrica, egoística. É a oração que Deus não recebe. Então, não adianta eu ficar recitando o Pai Nosso 10 vezes, 30 vezes, 100 vezes, se ele não está amparado, fundado numa sinceridade de coração. Não está fundado no fator servir ou ser seguidor de Jesus, de ter entregado a minha vida a Ele. Colossenses capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer assim, dediquem-se à oração, sendo vigilantes e agradecidos. De novo, está falando de verdades e profundidades do nosso coração. Quando ele diz vigilantes, que é o que diz lá em 1 Coríntios 11, 28, sonda o teu coração. E sejam agradecidos, passa muito pelo reconhecimento de quem ele é. Eu termino, então, o texto. Eu trouxe aqui, quando eu falei que eu estava fazendo propaganda, essas 2 partes da ministração fazem parte das nossas apostilas. Eu tirei o capítulo 1 da apostila 1, quando eu falei da Bíblia, e tirei a lição 1 da apostila 5, quando eu falei da oração. Essa estrutura de oração está lá na nossa apostila, está lá no nosso curso. Então, eu falei muito superficialmente. Para quê? Para colocar uma semente em vocês, que vocês desejem, com profundidade, conhecer as Escrituras. E passa por também fazer os cursos que a gente ministra. Então, se você quiser, eu acho que tem vários alunos aqui, eu vejo alguns rostos que estão com a gente lá, já escutaram tudo isso que eu disse. E com mais profundidade. Então, agora, logo nós estamos acabando o 5º módulo e logo vamos estar, então, anunciando o começo de novo, o módulo 1 do curso bíblico teológico de as bases da vida cristã. Então, eu incentivo muito vocês. Eu tentei colocar aqui o mel na boca de vocês para que vocês desejem estar conosco nos próximos cultos. E também fortalecer a fé de vocês, indicando, é muito importante uma entrega total a Cristo e muito importante que a nossa oração não seja vã, não seja despreocupada e não seja intencional. E no texto que eu coloquei no slide para reflexão, eu disse assim, o que tem te roubado sua atenção e deixado a oração para depois? Eu mesmo sofria muito para orar, porque eu começava o dia acelerado, eu já estava pensando nos processos, nos problemas, nos boletos. Aí eu estava aqui orando e já estava pensando em alguma coisa e não conseguia silenciar estas vozes. Só Jesus para ajudar nisso. Isso toma muito do nosso tempo de oração, as preocupações. Mas não deixem que isso atrapalhe a vida de vocês, porque tem uma importância enorme começar o dia em oração,
pedindo e nos colocando na presença de Deus, faz o dia diferente, e muito diferente. Façam prova de Deus. Quando Malaquias lá fala para fazer prova de mim, se encaixa aqui também. Então, façam prova de Deus. E aí eu termino ali. Peça a Deus que reacenda em você o desejo de estar com Ele, não por obrigação, mas porque há algo vivo nesse encontro. Seja intencional. Persevere em oração, mesmo sem ver o resultado imediato. Não precisa falar muito, não precisa. Vocês viram ali na estrutura, se vocês orarem a estrutura, vocês facilmente vão orar 30 minutos fáceis, é só seguir aquele roteiro de Jesus. E aí eu termino dizendo ali, só esteja presente e deixe a gratidão aparecer naturalmente. Amém? Então, sempre que nós ouvimos uma palavra, nós temos que dar uma resposta ao Senhor. E a primeira resposta que precisamos dar, eu não sei se tem aqui alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que ainda não o segue, que ainda não experimentou o amor de Jesus. Se você, de alguma forma, através dessa mensagem, repensou essa situação de falar para Jesus, Jesus, eu quero ser teu filho, eu quero sentir o teu amor, eu não sinto o teu amor, eu não sei quem tu é. Eu quero ter experiências contigo, quero ter um relacionamento contigo, eu quero ter intimidade contigo. Se você pensa isso, se você ainda não se sente filho, não se sente amado por Jesus, erga a sua mão, nós queremos só lhe conhecer e orar por ti para que o Espírito Santo habite em você, que o Espírito Santo, então, cele o seu coração e te leve a entender esse amor. Tem alguém que gostaria de conhecer esse amor de Jesus, que ainda não conhece? Se não tem, um segundo movimento, que é, você tem dificuldades em orar, você está com as vozes muito altas, as preocupações, a ansiedade, os problemas diários, e isso tem te afastado desses momentos de intimidade com Deus. Você não consegue entrar nesse quarto, nesse secreto, nessa intimidade. Tem alguém assim que o pastor já orou, mas vamos reforçar isso no sentido de, Senhor, volta a dar-me a alegria da salvação, permita-me eu entrar novamente no Santo dos Santos. Tem alguém que sente assim, que se sente com o céu fechado, que as orações não passam do teto e gostaria de orar com a gente? Alguém? Amém. Graças a Deus, então. Então vamos orar em coletividade. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos, pelo Senhor ter aberto os nossos olhos, Senhor, para Te conhecer, Senhor. Pelo Senhor ter vindo até nós, pelo Senhor ter se sacrificado por nós. E por esse amor que transborda no seu coração por nós e por sentirmos isso, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado pela Tua orientação, pelos Teus conselhos. Queremos, Senhor, alinhar nosso coração a Ti, Senhor. Queremos entender os Teus propósitos e sermos mais parecidos contigo a cada dia. Pai, abençoa essa semana, leva cada um dos Teus servos em paz para casa. Dá uma semana abençoada e com essa sede, Senhor, de querer ser mais íntimo e pessoal de Ti. Em Teu nome, Jesus, amém.